pensar no paciente como esse? Pronto, deve ter diagnóstico de epilepsia, perfeito. Mas a epilepsia, ela deve ser investigada, abaixo da imagem? O quê? Do eletrocefalograma, do neurologista e da imagem. A gente tem que pedir uma ressonância, certo? A primeira convulsão que o paciente tem pode ser relacionada por várias causas. Quais são as causas que podem levar o paciente a convulsionar? Infecção, febre na criança, né, que a gente tem que lembrar. Perfeito. Tumores podem levar a convulsionar. As infecções a gente tem de meningite, a gente tem de toxoplasmose. Várias convulsões podem ser justificadas por desidratação, por uma privação de sono, por alteração de eletrólitos. Tudo isso é convulsão, né? Em si, ou a primeira convulsão que a pessoa teve, um trauma, por exemplo, pode convulsionar. Um AVC também, o paciente pode ter convulsão. Enfim, mas o paciente que tem convulsões de depressão, que vai ser diagnosticado com epilepsia, ele também precisa ser investigado. O colega colocou que deve fazer um eletrocefalograma e na imagem uma ressonância. Tomografia tem validade? Tomografia de crânio tem validade se for a primeira convulsão que o paciente tem, para a gente descartar um sangramento, para a gente descartar uma infecção. Mas se for para investigar a epilepsia, a gente precisa investigar a ressonância de crânio, certo? E por que a ressonância de crânio? Porque tem algumas lesões estruturais que podem levar o paciente a ter convulsão de infecção e ter epilepsia, certo? Então a gente precisa investigar. Então esse paciente, ele era um paciente que tinha quadros de convulsões relacionadas à febre. Lembrar que na pediatria a gente aprende que quadro de convulsão relacionado à febre pode acontecer, mas se for um quadro repetido, o paciente precisa começar a medicação anticonvulsivante, né? E, em geral, essas convulsões acontecem até o paciente ter 6 anos de vida, não é isso? Depois, aquilo, se continuar convulsionando, aí o paciente pode se transformar em um paciente que tem realmente epilepsia, tá? Aí esse paciente já tinha 17 anos, só que ele tinha uma história que na infância tinha convulsionado, certo? Relacionado à febre. Então é um paciente que merece sim ser encaminhado para o ambulatório de neurologia e se valer da imagem, né, da radiologia, para poder saber o que realmente está acontecendo. E a nossa aula hoje é de investigação de convulsão de infecção por imagem, tá, pessoal? A gente tem ressonância, tá? Um local que é muito importante para a convulsão, que a gente precisa avaliar, é a região mesial temporal, que é essa localização, tá certo? A gente tem uma localização que manda, é como se fosse o centro para mandar no paciente que tem convulsão ou não. Essa região mesial temporal. Que estruturazinha é essa? Que parece uma linguazinha. É o próprio hipocampo, tá? Essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui é do hipocampo do paciente, tá? E essa imagem em cima, que tem um baixo sinal do líquido, né? Que é o sinal do alto líquido, é a fissura coroideia, tá? Essa região também é muito importante para pacientes que têm o quê? Demência. No Alzheimer, o Alzheimer também pega essa mesma localização. Só que aqui a gente está falando de quê? De paciente jovem que convulsiona de depressão. A gente não está falando de idoso que convulsiona, certo? Mas se vocês forem se pegarem uma outra avaliação, paciente idoso, investigação para síndrome demencial, essa região mesial temporal também é muito importante para ele, tá? A avaliação do hipocampo do paciente. Aqui eu tenho corte coronal do crânio do paciente, direcionado para a avaliação da região mesial temporal, direcionado para a avaliação dos hipocampos. Que sequência é essa, gente? T2. A única que não pode ser é T2, porque o líquido está com baixo sinal. Concorda? Ó, a gente tem fissura lateral, fissura coroideia, fissura lateral, fissura ciliana, tudo está com baixo sinal. Então T2 não é. Perfeito. A gente está diante de um flare, tá? Aí a gente tem a mesma imagem, só mudando o plano, que aqui é um axial. E essa localização que a gente estava mostrando aqui, que é super importante, que é o temporal mesial, ela está aqui para vocês. Ó. Essa mesma imagem, que é esse alto sinal
sinal que a gente está vendo no hipocampo é essa mesma localização que a gente está vendo aqui, certo? O que é que importa? Essa ressonância do nosso paciente jovem de 17 anos que convulsionou na infância e está continua convulsionando, que vai ser diagnosticado com epilepsia. O que importa? Eu olho para os hipocampo, gente, não é para ser atrofiado em um paciente jovem, tá? E por que eu vejo que esse hipocampo aqui está atrofiado, os dois hipócampos estão atrofiados? Porque eles devem encostar na fissura coroideia. A gente não é para estar vendo líquor, não é essa quantidade de líquor que eu estou vendo aqui, tá? A gente está vendo hipocampos reduzidos. O hipocampo é para ter o mesmo sinal, tá certo? No resto do crânio. E o hipocampo está o quê, pessoal? Aqui, ó. O alto sinal, tá certo? Então, aqui eu estou mostrando para vocês uma doença que é a mais comum causadora de epilepsia em paciente adulto jovem, que atrofia o hipocampo e altera o sinal do hipocampo. Não sei se já ouviram falar, mas se forem para neurologia, se forem para pediatria, se forem trabalhar com médicos gerais, vão escutar de esclerose mesial temporal, certo? É uma doença que pega um ou dois hipocampos, atrofia o hipocampo de paciente jovem e altera o sinal. Por que eu friso de paciente jovem? Porque a demência do Alzheimer também atrofia o hipocampo, certo? Só que ela atrofia o hipocampo sem alterar o sinal, tá? Então, em aulas de demência, a gente com certeza pode ter ouvido falar de atrofia de hipocampo, certo? Mas aqui a gente está comentando em outro tipo de paciente. Então, vamos lá. Vamos continuar nas outras sequências. Eu não passei essa porque a gente está no a mesma imagem, certo? Só um pouco ampliado, tá? A ressonância, só para a gente lembrar: coronal, axial. Coronal e axial na mesma sequência. Que sequências são essas, pessoal? T2. Por que o flare é muito melhor do que o axial ou o coronal T2? Porque o líquido está com outro sinal, pessoal. Se eu olhar branco no branco, eu não vou ter a impressão que o hipocampo está com alto sinal. Então, o flare é muito melhor, porque é o T2, o sinal do líquido é suprimido, tá? E o T1 ajuda nesses pacientes. O T1 é muito bom para anatomia. Ele pode ver outras alterações que podem vir junto com a esclerose mesial, que justifica. Um tumor, por exemplo, pode fazer o paciente convulsionar. Alterações no córtex do paciente, que é outro lugar muito importante para a concussão, ajuda isso e ajuda também para a gente ver a atrofia do hipocampo. Mas com certeza, se for perguntar para vocês qual é a melhor sequência para avaliação de esclerose mesial, em qual plano? No coronal, ao nível da região mesial temporal, tá? Então pronto, hoje a gente vai conversar, gente, sobre a avaliação por imagem das convulsões e epilepsia. Quando eu falo convulsão muito lenta, paciente que você convulsionou convulsão pela primeira vez, se fala de avaliação por uma tomografia, certo? Para excluir o quê? Sangramento, infecção, trauma, tá? Tudo, neoplasia, tudo isso fica lugar. Mas quando a gente passa para a convulsão de epilepsia, o paciente vai ser diagnosticado com epilepsia, certo? A gente precisa de uma avaliação por ressonância, tá? Essa ressonância, prioritariamente, o ideal é que seja com contraste, porque a gente vai ver várias patologias hoje, principais, que podem ser lesões essenciais que causam o paciente convulsionar ser epilético, certo? Então, bora lá. Convulsão. É comum, né? 4% da população já teve pelo menos uma convulsão na vida, tá? A primeira convulsão, que tem um exame de imagem normal, lembrar que a gente já conversou. Pode ser relacionado à febre, em criança, uso de droga, que a gente não pode esquecer, né? Paciente jovem, a droga está incluída, desidratação e privação de sono. Epilepsia, quando é que a gente fala? É o termo que é usado para convulsão recorrente não provocada. Quando a gente fala não provocada, que não tem relação com febre, não tem relação com droga, né? Desidratação e privação de sono. 60% das epilepsias elas são controladas com medicamentos anticonvulsivantes. A maioria dos pacientes que têm crises incontroláveis apresentam crises parciais complexas. Só o mesmo quadro que a gente conversou. Primeira convulsão,
epilepsia, 1% da população pode ter esse diagnóstico. Epilepsia incontrolável, só 0,4% da população. E desse pequeno percentual da população, 80% numa ressonância dedicada para a avaliação de epilepsia vai ter um foco epileptogênico, certo? Vamos focar nisso. A gente tem condição, certo? Um paciente que pode estar relacionado a febre, desidratação, privação de sono, enfim, outras causas, neoplasia, infecção, joga. 1% da população tem epilepsia, que a gente trata com medicamento. Esse 1%, 0,4% não vai conseguir ser tratado, não controla. Esse 0,4% precisa ter ressonância de crânio, porque 80% deles vai ter uma causa de ressonância, certo? E por isso que a gente está aqui para conversar sobre isso. É um percentual muito alto desse 0,4% não controla, tá? Então vamos lá. A epilepsia. Investigação direcionada, quando a gente fala em ressonância de crânio, uma justificativa que é para avaliação de epilepsia, a ressonância tem que ter contraste. Qual é o contraste na ressonância, pessoal? Garoto, perfeito. A ressecção de algumas situações pode tratar o nosso paciente. Essa imagem aqui é de um artigo que tem no Radiologia de Assis, que é bem legal para essa área, certo? O que a gente tem aqui? A gente tem as principais patologias que relacionam essas causas incontroláveis de epilepsia. A primeira e mais importante é a que está dentro do quadro. Aí você está se perguntando, mas tem outra dentro do quadro, a gente vai explicar por que essas duas estão dentro do quadro. A primeira, eu falo para vocês que a gente vai falar, esclerose mesial temporal. O que é esclerose mesial temporal? É aquele paciente, adolescente, adulto, jovem, que convulsiona, já teve história de convulsão febril, que isso é fator de risco para ter esclerose mesial temporal. E é aquele paciente, quando vai para a ressonância de crânio, dedicado para avaliação, para a investigação de epilepsia, a gente deu o hipocampo dele, o que, pessoal? Reduzido de tamanho e alterado o sinal. Em qual sequência principal? No FLAIR. É o melhor para a gente ver isso. Perfeito. Então é isso que a gente está mostrando aqui, é a principal causa daqueles 80% que a gente conversou, certo? E por que tem outra patologia que está dentro do quadro? Porque o bendito paciente que a gente conversou agora, ele pode ter dupla doença, que a gente chama. Essas doenças, elas podem vir juntas. Só que uma é uma malformação cortical. O paciente nasce com aqui, que é a displasia cortical focal. E pelo nome já diz, displasia cortical focal é uma área do córtex do paciente displásico. E a gente sabe que o córtex, tudo que mexe no córtex da gente, pode levar a gente a convulsionar. Não só a displasia cortical focal, como, por exemplo, se um tumor encosta lá no córtex, o paciente convulsiona, certo? Então, o que está mexendo aqui e o que está mexendo no córtex leva a gente a convulsionar, tá? Joia, então essas doenças podem vir juntas. Como essa patologia é uma patologia de alteração anatômica, essa daqui, é melhor a gente ver em qual sequência? Certo? E essa que a gente vai ver melhor na sequência FLAIR e no coronal. Essa daqui não vai ser tão fácil assim de ser visto, porque a displasia cortical focal pode pegar qualquer área do córtex, certo? Então a gente tem que realmente correr com o dedo para avaliar o teor de toda a região que tem córtex. Captante todo o cérebro. Duas primeiras patologias, essa daqui fica com a maioria, né, dos pacientes, e essa daqui podem vir juntas. Podem vir juntas, mas também essa daqui pode vir sozinha. Então, outra patologia de malformação dos segmentos do córtex, tá? Que está mais relacionado também com pacientes que são mais sindrômicos, aquelas crianças que são mais sindrômicas, é a polimicrogiria, tá? O que é polimicrogiria? O que na imagem está representado? São esses microgirias, o córtex é todo cheio de microgiria, tá? Isso aí pode pegar qualquer região também, tá? O paciente ter epilepsia. Fora isso, outra que é uma malformação, né? É a heterotopia de substância cinzenta. O que é heterotopia de substância cinzenta? Substância cinzenta onde não deveria existir, certo? E aqui está um exemplo dessa. O córtex está representado nessa imagem, esse rosa mais escuro, né? E aqui é para ter córtex nessa região, a substância cinzenta? Não. Então, por isso que aqui foco funciona como
foco de epilepsia, tá? Outra, que é também de malformação do desenvolvimento do crânio, tá? Do inseto, é a hemimegacefalia. O que é hemimegacefalia? É uma metade do paciente toda maior, toda disforme, certo? E a gente vai ver essa imagem. Então, falei de esclerose mesial temporal, depois de focal. Passei pela fotoprogeria, heterotropia de substância cinzenta e falei de hemimegacefalia. Por que falta pontuar? Falta pontuar que existem síndromes neurocutâneas que são relacionadas à epilepsia, certo? Estudo de breve esclerose tuberosa. E a outra coisa que a gente vai falar durante essa aula são alguns tumores, tá? A gente vai falar de cavernoso, que é tumor que causa sangramento, que pode também ser foco de epilepsia, isso aqui é tumor benigno. E esses outros também são tumores relacionados à epilepsia. E por que esses tumores que a gente não precisa saber exatamente o nome deles, eles causam epilepsia? Ou porque eles pegam o córtex, ou porque eles pegaram a região visual temporal, tá? Então, esse quadrinho é das patologias que a gente tem que lembrar que podem ser causadoras de foco de epilepsia controlado, condições de controlado, esclerose mesial temporal, displasia cortical focal. Vou para do malformação do desenvolvimento, polimicrogiria, heterotropia de substância branca, substância cinzenta e hemimegacefalia. Joia, lembro dos tumores, lembro daquele benigno que causa sangramento, a gente já falou isso até na aula de ABC, que é o cavernoma, pode pegar qualquer área, é um tumor vascular, e os tumores realmente relacionados à epilepsia, principal do grupo de neuromedinete, vocês não precisam saber desse tumor. E, por último, a gente tem que saber das neurocutâneas. Quem roda na pediatria, se rodar em um hospital especializado para pediatria, vocês vão já bater no internato, podem ver esse tipo de diagnóstico, tá? E a gente vai pontuar sobre ele. Sarco Bichê, que é a mesma radiologista do Sarco Bichê de Fortaleza, isso aí é o normal, né? É o dia a dia. Então vamos lá. Causas de epilepsia intratável. Esclerose mesial temporal, do desenvolvimento, foi o que eu dividi aqui para vocês, dos tumores. Não podemos esquecer que a ABC também, né? As escaras, as sequelas que o ABC dá também podem ser relacionadas às miscelâneas, que são o hemangioma, né, o cavernoso e o encefalite nas luzes, e as neurocutâneas. Eu vou pontuar cada uma para vocês. Qual é a principal causa? E eu quero que vocês saiam dessa aula com essa principal. O que vai importar muito dessa aula? É isso aqui. Esclerose mesial temporal. Me descreve o caso de esclerose mesial temporal, pessoal. Paciente jovem, adolescente, adulto jovem, convulsão febril na infância, pacotismo tratal, continua convulsionando, você leva para a investigação, porque ressonância de crânio, ideal seja com gadolinho, para excluir outros casos, e aparece o que nessa ressonância? Perfeito, atrofia do hipocampo piaudicinal. Só para não ficar limitado, não tem a ver. A atrofia do hipocampo não é só dessa doença, certo? Outra doença que dá muito, que é muito mais comum, vocês vão ver muito mais, é quando vocês forem avaliar a demência, o Alzheimer, certo? Ela dá atrofia de hipocampo também, tá? Só que a atrofia de hipocampo do paciente idoso. Aí, sem alteração do sinal, vocês vão ver ressonância de paciente com investigação de demência e vão procurar isso, tá? Só o Alzheimer que dá isso, só o Alzheimer que dá demência, não. A frontotemporal vai dar atrofia da região frontal e temporal desproporcional à atrofia. A gente está falando de paciente idoso. Se ele é idoso, ele é atrofiado, mas a atrofia que cada doença dá é desproporcional à outra, certo? Então, vamos lá. Localização de pacientes com lesões que são epiléticos com lesões refratárias ao tratamento. Se a esclerose mesial é a principal localização que a gente vai procurar é o temporal. Depois, frontal, depois parietal, por último, periventricular e occipital. Lembrando das histórias da condução, a gente tem facial, que a gente tem a síntese facial, o paciente tem consciência preservada, pode ter um alto hipercomplexa facial, perda de consciência, que depois generaliza para, secundariamente, né, para concurso, que já tem perda de consciência. Qual é o protocolo para uma ressonância, para avaliação boa de epilepsia? Tem que ter um T1 para avaliação das
né? Bom para anatomia, tem que ter o flare. Esse flare ideal que a gente tem o axial e o coronal. O coronal a nível mais ou menos de quem? Do lobo temporal, né? Para a gente avaliação. Temos que ter um pós-contraste para avaliação dos tumores, das neurocutanas, do Weber, tá? E a gente tem que ter o T2 estrela SWI. Alguém lembra a história do T2 estrela SWI para justificar por que a gente tem que ter isso? T2 estrela é aquela sequência, o SWI é aquela sequência para artefato de suscetibilidade magnética. E o que é que tem muito artefato de suscetibilidade magnética? O que tem ferro. E o que é que tem ferro? Material metálico, paciente tuberculose ou sangramento. Lembra? Então, se a gente tem um tumor, que ele é um tumor vascular, né? Que é o hemangioma cavernoso ou cavernoso simplesmente, e ele sangra, a gente precisa ter uma sequência que procure baixo sinal dos artefatos de suscetibilidade magnética. E por que o sangue tem artefatos de suscetibilidade magnética? Rompeu em massa, soltou ferro e artefatos de suscetibilidade magnética. Baixo sinal onde já sangrou, certo? Então, tem o T1 para avaliação da anatomia, das doenças de malformação bucal, tem o FLE para avaliação da maioria das patologias, principalmente da esclerose mesial temporal, relacionada ao hipocampo. Tem o T2 estilo SWI para provocar artefatos de suscetibilidade magnética, principalmente as lesões que sangram, né? E tem um pós-contraste para tumores, para neurocutâneos, certo? Então, esse é um protocolo básico para avaliação de epilepsia. Esclerose mesial temporal é um padrão específico do hipocampo que acompanha gliose e atrofia. A atrofia é redução do hipocampo. A gliose é traduzida para a gente como uma alteração de sinal no FLE, certo? É a causa mais comum de crise espacial complexa em criança e adulto jovem, né? Ou em adulto jovem, adolescente e adulto jovem. É de etiologia em cérebro, tem associação com convulsão febril na infância. 15% está associado com outra doença. Qual é a outra patologia, gente? Que a gente chama de dupla doença ou dupla patologia? A displasia cortical focal, tem lá naquele esquema, tá? Os achados de imagem, eu já deixei bem, quero deixar bem fixo na cabeça de vocês. Tem uma redução do hipocampo que pode ser única ou bilateral e tem alteração de sinal do hipocampo, que é o sinal do T2 traduzindo a gliose, tá? Aqui a gente tem uma imagem de um coronal T2 e aqui a gente tem uma imagem de um coronal FLE. Concordo que é T2, olhei para o líquido, está com alto sinal. Esse daqui é a mesma imagem, só que um líquido com baixo sinal. Então, coronal T2, coronal T2, coronal FLE. O que a gente está vendo aqui? Um paciente que ele não é totalmente atrofiado, diferente do idoso, a gente está vendo o quê? Alargamento da fissura coroideia, que é essa fissura que fica aqui em cima, que é cheia de líquido, tá? Diferente do outro lado, vocês conseguem perceber que tem desproporcionalmente maior do lado direito, certo? E o que a gente está vendo aqui também? Um alto sinal. Concorda que do outro lado a gente não tem esse alto sinal no hipocampo, então essa esclerose mesial temporal é unilateral, tá? Que a gente não vê problema, né? Pode existir uma unilateral. Dúvidas sobre essa imagem? Perfeito. Não existe só alteração de sinal do hipocampo na esclerose mesial temporal. Eu falei para vocês que não existe só atrofia do hipocampo na esclerose mesial temporal, vocês concordaram comigo que tem a demência do Alzheimer. E não existe só alteração de sinal do hipocampo quando a gente pega essa esclerose mesial temporal. Me diz outra patologia que altera o sinal do hipocampo, mas não dá tempo ainda de atrofiar. Status de mal, certo? Um paciente que entra em convulsão, por exemplo, na emergência, você trata para tratar, e o paciente não melhora, ele entra em estado de mal epilético, você pode fazer uma ressonância e vai criar outro sinal aqui na região mesial temporal. O hipocampo não está atrofiado, mas a gente pode ter alteração de sinal, alto sinal, certo? Outra patologia que pode dar alteração do sinal da região mesial temporal, que é uma urgência neurológica, que não é só AVC, que é urgência neurológica, seria o quê? A encefalopatia hepática, certo? Ela também pode dar alteração do sinal na região mesial temporal e pode dar restrição à difusão, igual ao AVC, lembra?
Mas a gente precisa perceber que as duas coisas é que é esclerose mesial temporal, atrofia com alteração de sinal, certo? Dúvidas, pessoal? Displasia cortical focal, anomalia congênita, malformação do fluido cortical, acontece em 5 a 25% das epilepsias focais, para justificar, né? Causa mais comum de crise extratemporária e refratária. Por que ela é a causa mais comum de extratemporal e refratária? Porque a primeira temporal refratária é a esclerose mesial temporal. O que a gente vai ver nesse paciente? As alterações da ressonância, elas são alterações que a gente procura no T1, tá? A gente vai, né, seguindo o córtex do paciente, eu sigo o córtex do paciente, tá? Tem alguma dica? Porque às vezes eu tenho dúvida, por exemplo, se esse córtex aqui também está desmorto no T1, a gente tem coronal T1 e a gente tem um coronal flare. Gente, o córtex que é dismórfico, que está alterado, né, que é displásico, ele pode ter uma alteração de sinal, de alto sinal embaixo dele, certo? Esse córtex aqui, vocês percebem que ele está grosso, estressado nessa região? A dica é, nunca consigo perceber, é tão difícil, a gente olha no flare. Embaixo do flare pode ter alteração do sinal, embaixo só do córtex, naquela região subcortical, certo? Lembrar que isso aqui pode vir junto com a dupla doença, né? Que seria a esclerose mesial temporal. Vou para essa alteração olhar T1, né? Já que é alteração anatômica, tá? Mudando, seguindo todo aquele esquema das patologias, a gente vai para o cavernoma. Cavernoma, a gente já falou dele quando falou de AVC hemorrágico, tá? O cavernoma é uma malformação benigna vascular com tendência a sangramento. 70% deles são lesões únicas, tá? Mas 30% pode ser múltiplo, 10 a 30% pode ser múltiplo. E aí, pessoal, o cavernoma, gente, é um tumor benigno, mas ele tem às vezes ele tem preferência para locais bem complicados no nosso parênquima encefálico. Tem gente que tem cavernoma na ponte. Pode abordar um cavernoma na ponte? Não. Você vai esperar se algum dia na vida o paciente vai ter um sangramento. Um impacto no sangramento ali naquela região é catastrófico, né? Então, o cavernoma é um tumor benigno que a gente reza para não ter de jeito nenhum tumor como esse, né? Porque ele sangra. Mas às vezes ele sangra ali. Na região frontal já é um sangramento que não vai dar tanta repercussão, mas dependendo de onde ele esteja ali na fossa posterior, o sangramento dele é catastrófico, né? Então vamos lá. Como é que eu sei que é cavernoma? O que é o aspecto do cavernoma? A gente tem uma axial T2 e a gente tem uma sequência T2 estrela ou SWI. Por que eu falo para vocês T2 estrela ou SWI? Para vocês lembrarem que essa sequência tem várias nomenclaturas. Por que muda? Dependendo da ressonância que a gente está fazendo. As ressonâncias, elas têm, como é que se chama? Marcas diferentes. Tem um Philips, tem um GE, tem um Toshiba, enfim. Então, cada sequência dessa, o nome é patenteado por cada empresa, certo? Então, para a gente lembrar, o T2 estrela e o SWI são de locais diferentes, mas eles têm a mesma função. Procurar artefatos de suscetibilidade magnética. Tudo que já sangrou na vida do nosso parênquima encefálico, se a gente tiver uma sequência T2 estrela ou SWI, o que a gente está vendo? Esse baixo sinal importante. Por que a gente vê esse sinal baixo, pessoal? Porque ele tem depósito de hemosterina e tem depósito de ferro, certo? Aí o que esse tumor parece? Ele é chamado de tumor em pipoca. Ele parece um pipoquinho quando você olha. Em todas as sequências ele tem esse aspecto e na sequência T2 estrela ele tem esse depósito de hemosterina, esse baixo sinal, tá? Esse tumor, esse específico aqui, esse específico, pode levar esse paciente a convulsionar? Pode, porque ele está onde, gente? Pegando o córtex, tá? Então ele é um tumor que pode estar relacionado à convulsão por duas coisas, pela localização dele e pelo sangramento que ele causa, tá? Aí tem tumores tipicamente relacionados à epilepsia. Primeiro, todo tumor pode levar um paciente a convulsionar, todo e qualquer, né? Ou que ele sangra pela localização dele. Mas tem tumores tipicamente associados à epilepsia, porque eles são tipicamente de localização cortical e tipicamente temporais. Então, esses são mais conhecidamente relacionados à epilepsia, que é o glutarioma e o genético, tá? São
tumores que são relacionados a pacientes adolescentes e adultos jovens, tá? A gente não está procurando que vocês conheçam o nome específico do tumor, só lembrar que existem realmente tumores associados à epilepsia pela localização que eles são postais e de localização preferencial temporal. Aqui a gente traz imagem de tomografia, tudo é axial, né, pessoal? Agora só que na localização aqui mais posterior. A gente tem tomografia sem contraste, a gente tem uma sequência axial T1, uma sequência axial T2 e uma sequência axial T1 pós-contraste, tá? Então vamos lá, o que a gente está vendo aqui na TC sem contraste? Bora acompanhar. A gente está uma imagem ovalada, hipodensa, né, que tem a densidade baixa, e tem uma imagem na periferia. Essa imagem é sangramento ou é calcificação? Essa imagem aqui é de sangramento ou de calcificação. Ela tem uma densidade mais próxima da calcificação. Então, pronto, a gente tem uma imagem nodular hipodensa com calcificação na periferia. Só isso que a gente consegue na tomografia. Aí vamos para a ressonância. T1, T2 e T1 pós-contraste. Tá? No T1, lembre que a ressonância não é muito boa para avaliação de calcificação, então é por isso que a gente não está vendo essa diferenciação, né? Tanto que quando a gente precisa saber se o tumor é calcificado ou não, pessoal, a gente procura saber se o paciente tem tomografia para olhar a tomografia dele e ver se tem calcificação ou não. Ah, para que envolve a calcificação? Porque tem tumores que são sabidamente tem calcificação. Então ajuda a gente a elaborar o laudo, tá? Então vamos lá. Essa sequência aqui, T1, o que a gente está vendo? Essa imagem nodular aqui, ela tem o sinal semelhante a de quem? Ao do líquido, né? No T1 ele tem sinal semelhante ao do líquido. E no T2, o sinal acompanha o do líquido. Qual é a informação que a sequência T1 e a T2 está dizendo para a gente? Que é um tumor de quê? De água, né? Se ele está acompanhando o sinal do líquido nas duas principais sequências, significa que ele é um tumor de água. Vamos confirmar se ele realmente é líquido mesmo. Se ele for líquido, ele não vai realçar dentro dele, ele só pode realçar o que? A cápsula, a periferia. Ele não tem nada sólido. Então, o que não é sólido não realça, concorda? Então, isso daqui é uma lesão cística na região occipital que tem calcificação, tá? Isso que a gente consegue. Por que a ressonância nos dá muito mais informação do que a tomografia? Porque ela não vai acompanhando esse sinal, a gente consegue dizer se é sólido, se é cístico, certo? O outro tumor tem essa mesma localização que a gente falou, preferencialmente cortical, por isso que ele faz o paciente ter convulsão. T2 acompanhou o sinal de líquido e no T1 ele não acompanhou o sinal de líquido. Então aqui provavelmente é um tumor o quê? Sólido, tá? Só não tem um contraste para mostrar para vocês. Mas já não acompanhou o sinal de líquido, a gente está achando de uma lesão sólida, tá? Pronto, hemimegacefalia raro, eu não me acho tão velho assim, e eu já vi na minha residência hemimegacefalia, a gente tem que lembrar desses diagnósticos, apesar de nada, que eu não gosto de buscar de qualidade, principalmente para estar na faculdade, mas esse faz parte do diagnóstico que a gente está falando de epilepsia, que é um percentual que da população, a gente precisa pontuar isso. É um aumento volumétrico, né, no hemisfério cerebral, tá? Que é justificado por um crescimento amatomatoso, a criança já nasce com isso, certo? E é um paciente já bem sindrômico, na face bem sindrômico. O que a gente está vendo aqui? A gente traz um bem que é realmente metade do hemisfério cerebral, que pode ser só parte dele. A gente traz uma metade do hemisfério cerebral, um paciente que é metade do hemisfério cerebral todo grande, tá? E a gente tem esse hemisfério cerebral normal, né? E esse hemisfério cerebral todo displástico, né? Com ventriculomegalia, né? O que é isso aqui? O ventrículo lateral está todo aumentado, certo, pessoal? Sequência axial T2 e aqui um fleco, tá? Então é um paciente que tem outros comemorativos. A gente já sabe que a ressonância dele vai vir alterada. Então a gente tem uma hidrocefalia à direita, tá? Não é incomum que um paciente desse vá funcionar, né? E encefalite de Rasmussen. Essa encefalite de Rasmussen é uma causa de convulsão tratada também em criança. Os pacientes têm uma atrofia progressiva, certo, pessoal? E envolve também o hemisfério cerebral. Por que eu trago encefalite de Rasmussen logo depois de megacefalia? Porque esse paciente ele tem uma diferença no corpo, tá? Vamos lá,
estivesse pensando no paciente idoso, o normal do idoso era ser assim, né? Atrofiado com ventrículo grande. Não é tão grande quanto esse, né? Aqui tem microcefalia mesmo. Mas então, o caso mundial ao contrário, tá? Aqui eu tenho parênquima cerebral grande, pode ter ventrículomegalia associada, porque tudo cresce do lado lateral. Nesse daqui eu tenho atrofia do parênquima cerebral, tá? Atrofia do parênquima cerebral. Aqui tem hemiplegia progressiva na criança, né? E concussão. Etiologia incerta. Passando para as duas que são neurocutâneas, tá? Esclerose tem EPOM, que é doença de Burnet-Bill, e é caracterizada pela presença de vários hematomas em alguns órgãos. A gente tem que lembrar que pode ter angiomilipoma no rim. Angiomilipoma não é característico, único exclusivamente esclerose tuberosa. A gente pode fazer uma ressonância de abdômen de alguém aqui na sala e olhar, achar um tumorzinho de tudo, tá? Mas vários tumores deles associados com abdomioma cardíaco, com túbulos lá na região subcostal e na região epidimária, é que formam assim, tá? Qual é a tríade clássica? Paciente, criança, tem retardo mental, tem adenoma sebáceo e tem epilepsia focal. A gente tem a ressonância, dois axiais P2 aqui sendo evidenciados, tá? O paciente já tem os outros comemorativos, né? Que são os amartomas por várias localizações, tem os adenomas sebáceos, retardo mental, e convulsiona e a gente olha essa ressonância, tá? Lembrar que a alteração é na região subcortical e ele também tem esses nódulos subependimários na parede dos ventrículos, na região subependimária. Isso é típico para a esclerose tuberosa. Essas lesões são lesões benignas, mas que têm associação com tumores malignos. Esses pacientes podem ter, durante a vida, tumores malignos intracranianos. Mas eles podem ter associação relacionada a isso aí. A estude velho, esse é malformação vascular, é outra síndrome dermatológica, né? E neurológica. O paciente vai ter vários angiomas venosos na face, os olhos, na meningite. O que a gente está vendo aí? Primeiro, que é muito importante para a imagem, que tipo de método é esse? Que imagem é essa, pessoal? Terceiro, perfeito. Aqui a gente tem uma tomografia sem contraste. Por que essa tomografia do mesmo paciente está me mostrando coisas diferentes? Essa está priorizando o parênquima cerebral e essa está priorizando a região óssea. Porque eu mudei a janela, certo? Aqui está a janela de parênquima e aqui está a janela de osso. A gente tem esse recurso na tomografia, né? É a mesma imagem, só que o cognitivo, então a gente muda. Coloca para parênquima e outra coloca para osso, certo? E o que a gente está vendo? Parênquima cerebral, frontal, a região temporal, occipital direito, tá tudo bem. No esquerdo a gente está vendo imagem com densidade de quê? De osso, né? Aí a gente joga para a densidade de osso, para a janela de osso, a gente vê essa imagem toda tortuosa, né? Essas calcificações toda tortuosa. A calcificação tem esse aspecto meio tortuoso, pode estar relacionado a tumores, mas pode estar relacionado a ter também calcificação dentro de vaso, certo? Então, esse paciente ele merece ir para uma ressonância também. Por quê? Porque tem tumores que têm esse aspecto, certo? Epidemoma, por exemplo, tem esse aspecto. Então, ele vai para a investigação. Mas o que a gente está vendo aqui? Calcificações relacionadas à isquemia que pode dar nessa síndrome, certo? O paciente que só tem isso, não, tem alterações dermatológicas que são muito mais fáceis de ser vistas, certo? E são os angiomas, tá? Por último, a gente vai falar das malformações corticais. O que é que vocês... Esse daqui é uma ressonância. Cortes coronais. Eu estou mostrando para vocês o lado do frontal direito de uma criança. Estou mostrando o frontal esquerdo. O que está fazendo diferença da primeira imagem para a segunda, pessoal? A quantidade de giros. Perfeito. Aqui a gente tem os giros, né, normal, o aspecto normal. E aqui a gente tem, esse está bem fácil de identificar. Região posterior do cérebro dele é normal, mas o da frente ele tem polimicrogiria. Então, isso também, fora outras alterações, vai para o paciente convulsionar com convulsão de repressão. Esse outro paciente,
A gente tem T1 e a gente tem T2, ambos axiais. O que a gente está vendo de diferente aqui? Ó? Na parede dos ventrículos, a gente está vendo substância cinzenta. É para ter substância cinzenta em parede de ventrículo? Não. Então isso daqui é heterotopia. Heterotopia só existe desse jeito? Não, a gente pode ter substância cinzenta em qualquer localização. As principais heterotopias são heterotopias em fase, que a gente vê uma fase, substância cinzenta no meio da substância branca, tá? Vamos lá para frente. Vou chamar. Certo? Aqui, ó. Tudo isso aqui é substância cinzenta, onde não deveria estar, uma heterotopia. E por último, a gente tem um esquisito ali só para mostrar para vocês como a gente pode ter ressonância de crianças bem estranhas. Traduzindo aqui, o que é que vocês estão vendo? Os ventrículos laterais são normais? O da esquerda, até que a gente vê o ventrículo que tentou se formar normal, né? O ventrículo lateral esquerdo. Mas o direito, a gente vê comunicação do ventrículo lateral direito com o espaço braquinóide, concorda? Então, isso daqui é uma esquistocefalia, pessoal. O que acontece? Tem comunicação do sistema ventricular com o espaço braquinóide, não tem fechamento, tá? Isso daqui é uma esquistocefalia que a gente chama de lábios abertos. O paciente vai convulsionar. Por que tem uma seta aqui desse lado? Porque o ventrículo lateral esquerdo também não formou normal, a gente tem aqui também, só de lado fechado, tá? Então era isso que a gente ia falar para vocês. O que é importante, né? Que deve estar pensando assim, como é que a gente investiga, quem é que a gente investiga, com quem a gente investiga, certo? Qual é a função da tomografia, qual é a função da ressonância, quais são as sequências principais, quais são as patologias principais, certo? Vamos ficar com esclerose mesial temporal dessa aula, tá? Que é uma coisa que vai voltar para vocês. Cavernomo vai voltar para vocês, tá? Que tumores que pegam o cortical vai voltar para vocês, leva concussão, tá? Para cirurgia tem um foco na área. Para cirurgia tem uma área. Depende da patologia que causa, né? Tem que investigar, fazer ressonância de crânio. Todos esses pacientes que causam que já nascem, porque, por exemplo, aqui a gente falou de várias anomalias congênitas que levam o paciente a nascer com epilepsia, não é? Então, assim, tem que fazer a ressonância de crânio, né? Para ver, porque a gente está conversando aqui de pacientes que convulsionam e tem convulsão intratáveis, né? Tem causas, alterações palpáveis que a gente sabe por que ele está convulsionando. Então, assim, é difícil a gente dizer, um paciente que já nasceu convulsionando, qual é a causa dessa convulsão? Tem que fazer, ele pode cair naqueles pacientes que convulsionam 20% e não tem uma causa, mas ressonância mais 80% tem. Então, precisa investigar. Aí, lembrar que é um ponto importante, criança normalmente faz ressonância com sedação, tá, pessoal? Porque a ressonância, a gente não precisa de paciente parado, né? Sem se movimentar. A ressonância, o paciente não consegue ficar, criança não consegue ficar 15 minutos lá no tubo sem movimentar. Então, não impede que faça, só faz sedado, certo? Para você investigar o paciente, você é adequado. Paciente totalmente mal formado, convulsionando, com ectoencefalia, paciente com síndrome. Heterotopia, sim. Esses pacientes com poliploidia podem ter também, se não tiverem, não. Até os maus de malformação cortical normalmente tem associação com alterações faciais, tá? Mas o mais importante é a função. Posso, a heterotopia em faixa está bem no começo, deixa eu passar por aqui. Não tem aqui na imagem, certo? Heterotopia em faixa, a gente trouxe nessa imagem aqui, tá? A gente tem aqui o focanoso, né? É normal, ventrículo lateral. Aqui eu não espero que eu tenha substância cinzenta, por isso que a gente chama de heterotopia em faixa, certo? Mas pode ter em qualquer localização, não precisa ser só aí em cima do corpo anterior do ventrículo lateral, não. Do cavernomo. Vamos voltar para a ressonância do cavernomo. O que é o cavernomo? É um tumor vascular